You know I got your number all night. I'm always on your team, I got your back, alright. Taking those losses if it treats you right. I wanna put you into the spotlight. If the world would only... Olá pessoal, vamos para mais uma aula de física. Hoje nós vamos abordar aqui o movimento uniforme, porém o que mais complica aqui nessa questão que caiu na Universidade Federal de Minas Gerais são as alternativas. Percebam que as alternativas são quase praticamente todas iguais, com apenas variações nos módulos. Então, fiquem comigo que vai ser uma aula rápida, porém você vai conseguir entender integralmente todo o conceito envolvido aqui. O enunciado diz: nesta figura está representado um balão dirigível que voa para a direita em altitude constante e com velocidade v também constante. Sobre o balão atuam as seguintes forças: o peso, o empuxo, a resistência do ar, R, e a força M, que é devido à propulsão dos motores. Assinale a alternativa que apresenta o diagrama de forças em que estão mais bem representadas as forças. E temos essas quatro alternativas. Olha só, pessoal, primeiro vamos a algumas definições. A força peso, tranquilo, todo mundo sabe que é gerado pelo produto entre a massa e a aceleração da gravidade. O problema aqui é o empuxo. O que vem a ser o empuxo? Bom, empuxo é uma força que determinado fluido exerce sobre um corpo que está imerso nesse fluido. Esse fluido pode ser tanto gasoso como líquido, tá? Muita gente acha que fluido é só líquido, porém o fluido pode ser gasoso também, como é esse caso dessa questão aqui. Quem é o fluido nesse caso? É o ar, que é uma mistura de gases. Então ela exerce uma força para cima, contrário do peso, de forma que ela alivia um pouco a atuação do peso, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Então vamos colocar aqui as forças. A primeira força que eu sempre gosto de colocar é a força-peso. Não importa as condições, sempre vai existir a força-peso. Agora, a força de empuxo, ela sempre é contrária aqui, ó. Então eu tenho aqui a força de empuxo, exercida aqui pelo ar. Aqui eu tenho a força de propulsão dos motores, que o exercício fala para considerar como M. E aqui para trás eu tenho, então, a resistência do ar. Bom, então, gente, olha só, presta bem atenção aqui nesse termo aqui, ó. Ele disse altitude constante. Então, essa palavra constante é muito importante. E o V também é constante. Ora, se o V é constante, gente, significa que a somatória, a força resultante desse conjunto é zero. O que significa isso? Significa que, horizontalmente, que é o movimento que ele está fazendo, força do motor é igual ao módulo do vetor resistência do ar. Mas antes que alguém pergunte, quer dizer que ele pode estar parado? Não. Olha só, gente. Cuidado com esse conceito. Eles estão em equilíbrio? Sim, estão em equilíbrio. Mas tem dois jeitos, ou tem duas formas de equilíbrio. O equilíbrio estático, que seria, por exemplo, colocar um objeto qualquer numa mesa e deixar que ela esteja em repouso ali. Ela está em equilíbrio estático, não tem movimento. Agora, no caso desse balão, ele está em equilíbrio dinâmico, ou seja, ele está em movimento uniforme, constante, sem alteração da sua velocidade, de forma que a resultante entre a força do motor com a resistência do ar se equilibram. Não quer dizer que está parado. Nesse caso aqui, tanto o módulo da força M tem que ser igual ao módulo da força de resistência R. Assim como a força de empuxo também é igual à força-peso. Ah, mas por quê, professor? Porque ele está, como disse o enunciado, a altitude constante, ele não muda, ele está ali, ó. Não é nem para cima nem para baixo, por isso que o módulo tem que ser igual. Então já começa por aí, ó. Se verticalmente os módulos têm que ser iguais, eu já eliminaria de cara a alternativa C e D, olha só, porque o empuxo está maior do que o peso. Isso significa que ele estaria subindo, e não está, certo?
Agora, por que eu não vou escolher A? Porque o modo de propulsão do motor está maior do que a resistência. Então ela estaria praticamente em movimento uniformemente acelerado, estaria cada vez maior a sua velocidade, tá? Então também elimina a alternativa A. Restou aqui a alternativa D, que realmente está coerente, olha só. O módulo do M é igual ao módulo do R, assim como o módulo do empuxo é igual ao módulo do peso. Beleza? Entenderam, pessoal? Olha, é bem simples esse conceito, mas como essa questão aqui confundiu muita gente, então eu resolvi refazer essa questão que já é um pouco antiga, caiu lá em 2010. Beleza? Entenderam, pessoal? Se alguém ficou com alguma dúvida, escreve aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te atender e tirar qualquer dúvida que se tiver. E se você achou que essa aula, apesar de simples, foi útil para você ou pode ser para algum amigo seu, então deixa seu like aí, que é mega importante, e claro, deixa feita a sua inscrição, caso você não esteja inscrito ainda, e convide seus amigos, tanto do ensino fundamental como do ensino médio, para virem conhecer esse nosso trabalho, que é feito com extremo cuidado, para que você entenda cada questão linha a linha, passo a passo, integralmente. Por hoje é só, eu deixo aqui um grande abraço a vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!